Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o politólogo Sérgio Abranches. Hoje, falando sobre o tema Como Perdemos a Amazônia. Estamos fera, voltando. Marcel Maior, que bonitinho. Prazer te rever, querido. E nós estamos ficando fera de novo, Sérgio Abranches. Entrando sincronizado, sem morrer, sem ficar apertando tudo. Olha que maravilha. Se bem que você estava montando, que nem eu aqui de última hora, tudo, né? Tá me ouvindo? Travou. Ih, meu Deus do céu, foi só falar. Até que nem goleiro do time. Elogiou o marca-pênalti. Nem juiz, elogiou o Agora marca-pênalti. sim. Ei, Serginho, beleza, querido? Porque tudo bem? Beleza, alegria estar aqui novamente com você. Gente que já tem Pois muita é. gente entrando aí. Albaniza, JP Medrado, tanta gente. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Hoje o Sérgio escolheu o tema para falar. Uma conta até que não dá para ficar fazendo piadinha, não, como eu comecei a fazer, que é como perdemos a Amazônia. Para mim, essa é uma pergunta síntese. Eu até queria propor, Sérgio, os temas mais específicos a respeito, mas esse é bastante abrangente e vai poder falar não só sobre essa tragédia já meio que anunciada do Bruno e do Dom, como também da situação em geral da Amazônia que se arrasta desde que o genocida tomou o poder, né? Então, assim, em primeiro lugar, boa tarde, senhor Sérgio Abranches. Boa tarde, Afonso. Aqui é a minha caneca. Presta atenção. Tá invertido, né, Sérgio? Você tá querendo me sacanear, né? Tá escrito aí. Mas você não reconhece isso aqui, não? Ascânios, Que mineiro eu mais. reconheço, mas sempre tem umas frases diferentes aí do Não, lado. libertas com a também só. Libertas com essa Seratami, bem Claro. adequado para o dia de hoje, mais adequado para o dia de ontem, dia da liberdade de imprensa, Pois é. né? Tá. Vai poder ser assistido assim aqui na própria YouTube, fica aqui o link colocado, É. entendeu? Otávio de Barros, esperar o Bom, pessoal entrar na Ascânio. piscina, Ascânio, meu, fora Bolsonaro genocida 10 vezes, ele vai ficar falando, o JP, você vai ficar falando fora Bolsonaro genocida até o final da live? Não, né? Tá bom. Chega, eu já entendi o que você falou aí, JP. Chega! Eu não falei do JP no evento na Paula passada, ele falou, por que você não falou de mim? Tá falado. Para de falar fora Bolsonaro É. genocida. Tudo bem, Já, já Juliana, chamou a atenção da gente, né, Mônica, Afonso? já chamou. Bem, Sérgio, vamos lá, 14 Vamos um. lá? Vamos Uma certo. palavra, Sérgio Abranches, sobre esse problema, essa coisa que nos constrange, nos entristece, nos humilha e nos coloca Bom, numa situação de país como nunca imaginei que estaríamos. Boa tarde. exatamente. Boa tarde a todos e todas. Vamos ver. Olha, o problema todo é o seguinte: a Amazônia ela está sob ameaça há muito tempo e houve vários movimentos no sentido de botar algum controle lá, né? Desde que a gente tem, por exemplo, medição de desmatamento, teve um pico de desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados no governo Fernando Henrique. Houve uma grita enorme e houve uma articulação que foi quando saiu aquela reserva de 80%, reserva legal de 80% de mata nas propriedades da Amazônia. E aquilo levou a uma queda né, levou uma queda do desmatamento. Aí depois teve uma outro aumento do desmatamento no governo Lula e a Marina produziu um plano, né, de combate ao desmatamento que, enquanto teve em execução, funcionou muito bem. Começou a parar de funcionar no finalzinho do primeiro governo da Dilma. Muito obrigado pela leitura, pela, pela avaliação, né, Afonso? O pessoal de O, o, Correio está querendo que você vá lá, você viu? ah, só se eles se Apareceu já. livrarem, só se eles se livrarem dos ruralistas que tem lá, bolsonaristas.
Você pode ficar tranquilo que se você for, você não volta. Você sabe, pois é, exatamente. Você sabe que o primeiro time de futebol de Coveiro chamava Revólver, né? Então, Revólver? Revólver. Eu imagino a escalação. É cão, como é que tem o nome do revólver? Cão, bala, Bala, tiro, tiro, gatilho. gatilho. Então, e aí, no finalzinho do governo Dilma, começou de novo a crescer e não parou mais. Não parou mais de crescer. Mas o problema todo é que o que foi acontecendo é que o governo federal e as autoridades federais nunca decidiram, de fato, tomar controle sobre a questão amazônica e fazer um projeto para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e para combate da pobreza, proteção das populações ribeirinhas, enfim, uma série de providências que são todas factíveis, tem muita ideia. A Amazônia tem hoje vários think tanks que produzem extraordinário conhecimento, pesquisa de muito boa qualidade científica, inclusive, sobre a Amazônia. Então, tem projetos. Tem o projeto do Carlos Nobre, da Amazônia 4.0, que é mais recente, mas a primeira proposta dele é antiga, ele fez ainda com a Berta Becker, que é uma geógrafa da UFRJ excepcional, que morreu há algum tempo atrás. E foi adotado pela Academia Brasileira de Ciências. Então, tem projeto, tem proposta, não é uma coisa, sabe, não é um mistério mais o que a gente pode fazer com a Amazônia e quanto que a Amazônia pode contribuir, para além do que ela já contribui, do ponto de vista climático, para o desenvolvimento brasileiro, na área da biotecnologia, da bioindústria. Agora, olha só que interessante, gente. Primeira vez que me chamaram a atenção para o início da organização, da criação de organizações criminosas na Amazônia e da imbricação entre os crimes clássicos ambientais, que é o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, a pesca ilegal. Na parte da pesca é importantíssimo falar que tem uma coisa importante ali, que não é só não é só a pesca de peixe, não. Tem a captura de quelônios para um comércio ilegal de quelônio que é proibido comer, faz parte da culinária amazônica. O que é quelônio, Sérgio? Quelônios são tipo tartaruga, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, que dá muito dinheiro para esses caras, para os bandidos, que é a exportação de espécies exóticas, de peixes exóticos. Tem um peixinho lá no Rio Negro que é muito parecido com o peixe-dragão chinês, que os chineses consideram que é um peixe sagrado, eles gostam de ter lá, os japoneses também. Ali no Oriente, na Ásia, eles acham que tem esse dragão é uma coisa importante. Esse peixe é muito parecido com o peixe-dragão, que está em extinção lá na Ásia. Então, estão levando muito peixe-dragão para esse falso peixe-dragão, o amazônico, né? Que deve ser um peixe tucupi, como contrabando. Isso dá muito dinheiro. Quem me chamou a atenção a primeira vez sobre isso foi o general Heleno, quando ele deixou o comando militar da Amazônia, e ele me chamou para me contar essa história que eu publiquei no Eco. E Miriam também fez uma coluna sobre ela, sobre essa história, que é o seguinte: como no governo Fernando Henrique eles fizeram um sistema de controle aéreo da Amazônia, com satélites e radares e tal, que é o Cipan, chamava o sistema? Cipan-Civan. Cipan-Civan. A entrada de droga da Colômbia, da Bolívia, que vinha de avião, pousava em aeroportos clandestinos, que o Bolsonaro acabou de legalizar de novo, de liberar de novo. Aeroporto clandestino, não precisa de autorização da ANAC para criar mais campo de pouso no Brasil, né? E ainda não se judicializou essa questão, uma questão seríssima. Mas o Cipan-Civan permitia que os aviões da aeronáutica que o sistema identificasse logo quando vinha um avião sobrevoando a Amazônia que não estava na programação aérea,
sabiam que era de tráfico, e aí, às vezes, derrubavam os aviões, às vezes faziam eles pousarem, e outras vezes simplesmente faziam eles voltarem para a origem, né? Isso aí fez com que os contrabandistas de droga descessem para o Rio. Então, eles descem lá da Cara do Cão, lá na fronteira com a Colômbia, em lanchas poderosíssimas, e aí vem vindo ali com a droga, pasta de coca, não é droga refinada, é pasta. E aí, provavelmente já tem algumas refinarias ali nas redondezas de Manaus e de Belém, mas acontece o seguinte, é que com isso eles estão viciando os ribeirinhos, corrompendo parte deles e se juntando com o tráfico. Você imagina assim, vem um barco super conhecido de todo mundo sabe, o pessoal do Ibama sabe, e olha lá, o pessoal que pega quelônio. De vez em quando eles dão uma incerta e tal, mas de vez em quando eles não se importam, porque os caras têm a única forma de vida de algumas famílias ali no Jaú. Aí o cara chega ali e diz assim, olha, eu te dou $5.000 para você botar esse negócio aqui de plástico lá no tanque dos quelônios e uma pessoa vai pegar com você lá perto de Manaus. Pô, o cara ganha ali com o quelônio que vende para deputado, para vereador, para fazer a sua tartarugada e tal, ou para as crianças poderem brincar, sei lá, R$ 1.000 por mês, uma coisa assim. O cara bota $5.000 na mão da família, claro que ela transporta a droga para ele, né? Então, isso aí começou a produzir um aumento da violência. Se olhar as estatísticas de violência na periferia de Manaus e de Belém, aumentou muito por causa da droga. E, por outro lado, um imbricamento entre os outros crimes e a droga. E, a partir do governo Sarney, o governo federal simplesmente recolheu-se da Amazônia, parou de fiscalizar. E aí, quando chega o governo Bolsonaro, a gente, de fato, perde definitivamente a Amazônia. Por quê? Porque, além dele desmontar todo o aparato federal, que é o único que conta na região, porque os aparatos estaduais dependem do governador ser legal, dos chefes lá, etc. Presta atenção, Afonso, pelo menos tem que fingir que está prestando atenção. Não, é a Zélia que está me passando mensagem aqui. E aí os estaduais, eles às vezes estão imbricados também no crime, né? Tem deputados. Só um minutinho, por que você falou governo Sarney? Tem algum marco aí que você identificou? Sarney não, perdão, foi erro meu. Ato falho. Porque o Maranhão nunca cuidou também. Mas não, governo Temer. Governo Temer. Entendi. Tem um branco Sarney. Agora no Temer e depois vai para com o Bolsonaro tem isso. Ele anula a ação federal, desmonta a FUNAI, tira todo mundo que era bom da FUNAI. O último a sair foi o Bruno, que está desaparecido. E aí ele faz pior com o Ricardo Salles. Ele recebe bandido, garimpeiro, jagunceiro, criminoso conhecido na Amazônia, no palácio, e dá força para os caras. Quer dizer, então, na verdade, o crime se fortaleceu e ficou mais organizado por incitação do Bolsonaro e do Ricardo Salles, que em algum momento na história do Brasil, do futuro do Brasil, vão ter que ser processados por isso, né? Então, e agora a gente chega nesse cúmulo. O Vale do Javari é uma região muito grande, são 8 milhões de hectares, é enorme. As cidades lá, Tabatinga, por exemplo, é uma cidade muito maior em termos de território, muito maior do que Manaus, várias vezes maior. Tamanho de alguns estados aí, as cidades lá, né? Então, é uma área muito complexa, tem muito conflito, tem muita atividade legal. Muita atividade legal. Tem garimpo ilegal, tem desmatamento, tem pesca ilegal, tem tráfico de droga, tem tudo lá. E todo mundo já deve ter visto o mapa, o Vale do Javari fica lá em cima numa área crítica, né? Importante para o tráfico. E ela é uma região
com muito conflito e densa. Ela é muito grande, né? Quer dizer, é difícil você entrar lá. E aí o que acontece? Olha o tamanho, que loucura. Pois é enorme, né? Você põe só o Vale do Javari, você superpõe esse desenho aí a alguns estados pequenos do Nordeste, por exemplo, ao Espírito Santo, você vai ver o tamanho do negócio. Então, tem muitas Aí, ó, tribos. agora dá para ver melhor. Olha aí, que loucura. Pois é, exato. Tem muitos povos indígenas lá diferentes, tem povos isolados que preferem não se relacionar com a população não indígena, e tem povos que estão em contato, né, que já têm contato há algum tempo, e que são muito bem articulados, como os Marubo, que são assim, uma espécie de porta-vozes dos povos indígenas da região do Vale do Javari. É uma região conflitada, em que se mata a torta e a direita, tem vários casos de mortes não resolvidas. A estação da FUNAI lá foi atacada 8 vezes, e um funcionário, um colaborador da FUNAI, que era uma espécie de freelancer da FUNAI, o Imael Maxwell, ele foi morto à luz do dia. Estava andando na rua, em plena Tabatinga, os caras foram lá e fuzilaram ele. Então, todo mundo via, todo mundo vê, entendeu? Quer dizer, então não é a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, tem dezenas de documentos enviados à Polícia Federal, ao Governo Federal, à FUNAI, ao IBAMA, pedindo providências, porque eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo invadidos, e estão sendo mortos. E não se faz nada. E agora, vamos chegar no caso que nos interessa. O Dom Phillips. Eu acabei de ler aqui que eu não sabia, a área mais conflagrada em matéria de crimes e assassinatos do Brasil é a Amazônia? Eu tô crente que é Rio São Paulo, exatamente pelo Não, que número. isso? Não. Vai ver, olhar a quantidade de homicídio que acontece hoje lá na região norte. Não, é a pior área. Então, o Dom Phillips e o Bruno estavam numa região, eles estavam navegando entre uma cidade e outra, que é uma área conhecida, tem muita gente que cruza ali. É perigosa, porque tem bandido de tudo quanto é lado nas margens, mas é uma área conhecida, é uma área em que você não se perde. A possibilidade deles terem se perdido é que eles podem ter sido, por exemplo, atacados e fugindo, tenham entrado num furo do rio. Furo do rio é assim, você vai, a água vai inundando as margens, né? E tem vegetação. Aí, de repente, você vê, eu já fiz isso várias vezes, você vê que tem um furo, que é um canalzinho, né? O rio entrou ali por dentro e tal, às vezes forma um igarapé. E aí eles podem ter entrado num furo daqueles para se livrar de um ataque e o barco ter atolado, né? Ou se enroscado nas raízes, lá nos cipós, e eles não estão conseguindo sair, não dá para sair a pé, inclusive porque é muito perigoso, ficam lá esperando que a busca e salvamento os encontre. Essa é a melhor hipótese possível, né? Todas as outras são muito ruins. Ou seja, a melhor hipótese não descarta o fato de que eles sofreram uma emboscada. Agora, Sérgio, 48 horas depois, Afonso, na Amazônia, você se perde por anos andando menos de 1 quilômetro. Entendeu? Quer dizer, isso aí não. Claro que o tempo conta, o tempo é fundamental, porque se eles estiverem machucados, se alguém tiver sido ferido, né? Se eles não tiverem mantimento suficiente, água boa e tal, sabe, tem uma opção de circunstâncias que vão se agravando, mesmo que eles não tenham sido mortos, que vão se agravando. Então, evidentemente que um caso desses, você tem que sair imediatamente atrás. E aí, o que aconteceu? mas os índios saíram. Só os indígenas, mas isso aí, Afonso, leva em consideração que nós estamos falando de uma área amazônica grande, com muita cobertura florestal,
que você não consegue cobrir com rapidez de barquinho nem de canoa. Tá certo? Você precisa de ter helicóptero, você precisa de ter lanchas rápidas, mas, sobretudo, você precisa de ter suporte aéreo, para você conseguir ver se você identifica, se você vê alguma coisa. Então, o fato de que a Marinha não mandou helicóptero, que é o helicóptero da Marinha, não mandou embarcações adequadas, o Comando Militar da Amazônia disse que podia fazer alguma coisa, mas não estava fazendo porque estava esperando ordem superior. Depois fez uma outra nota dizendo o seguinte: tá bom, estou lá. Tá nada, tá, entendeu? As informações que a gente tem lá do pessoal local é que a Polícia Federal está fazendo corpo mole, é que a Marinha está fazendo corpo mole, que o Exército está fazendo corpo mole. Então, quem está fazendo, de fato, a busca são algumas pessoas de boa vontade da Polícia Civil e Militar, que conhecem a área, sobretudo da Polícia Militar, que tem uma divisão de selva, e os indígenas, né? Então, na verdade, o que a gente tem é uma absurda omissão criminosa do governo federal num caso desses. Agora, um caso desses tem importância para nós porque eu tenho pessoas na minha família que são amigos do Bruno, né? O Bruno é conhecido nosso. O Dom é um jornalista, como nós, é colega, né? Quer dizer, a gente conhece os trabalhos dele. Mas o fato é o seguinte: tem vários crimes não resolvidos lá, entendeu? Quer dizer, morre toda hora, morre um indigenista, morrem indígenas, morrem pessoas que estão, repórteres, vários, né? Outros são ameaçados, são expulsos de lá, ambientalistas do Greenpeace. Eu tenho amigos do Greenpeace, por exemplo, que são proibidos de botar o pé em várias partes da Amazônia, porque senão vão ser fuzilados, né? Então você tem claramente uma situação de ameaça permanente, de crime organizado, e nós perdemos o controle da Amazônia, porque o grau de degradação social, o grau de degradação de controle que o crime tem hoje, a quantidade de grana, de dinheiro que flui para corromper políticos e policiais, né? E magistrados e procuradores. Quer dizer, então você tem um grupo de heróicos que não se corrompem, que não se intimidam e que continuam lutando. Um deles, da Polícia Federal, o Bolsonaro tirou de lá, botou aqui numa cidadezinha do interior do Rio, né? Então, a gente tem o grupo dos heróicos, que ainda tenta fazer alguma coisa, junto com os ambientalistas, né? E você tem os corrompidos. Então você tem uma rede hoje muito difícil de ser desbaratada, tem que ser uma coisa assim muito forte. São mais de 40 mil garimpeiros ilegais na terra do Yanomami, né? O Pozuelo contou numa entrevista para a Mira Leitão na Globo News que quando eles fizeram a terra Yanomami, ele participou da legalização da terra Yanomami, que tinha 20 mil garimpeiros lá, eles tiraram, né? Ainda no governo Temer, houve uma desintrusão, no governo Dilma, teve uma desintrusão na terra dos Auabajá. Os Auabajá estavam sitiados por grileiros e boiadeiros e tal. O Sebastião Salgado foi lá com a Mira Leitão fazer uma reportagem para o Globo e encontraram um cara lá montado a cavalo dizendo o seguinte: eu tenho deputado, eu tenho tudo, não vou sair daqui. E saiu, né? Saiu com uma participação importante do ministro, do Raul Jungmann, que era ministro da Defesa na época. Então, Certo. O Otávio fez uma observação aqui que eu queria ler. Ele está pedindo para entrar no vídeo. Otávio da NET. Um dos maiores problemas do Brasil é sua cultura extrativista, que está impregnada nos centros urbanos. O modelo econômico brasileiro é primário, exportador até hoje, e isso é curtoprazismo na veia. Gostei dessa palavra, Otávio, curtoprazismo. O extrativismo está subjacente a uma cultura de violência. É isso que ele está querendo dizer. Eu acho que até mais grave do que isso, sabe, Otávio? Eu acabei de escrever um trabalho que chama Terceira Margem do Ipiranga, sobre os 200 anos da independência. E o que eu tento mostrar é o seguinte:
Nunca se quebrou a hegemonia das classes agrárias no Brasil. Por isso é que a gente tem uma democracia frágil. Porque as classes agrárias elas são dominantes até hoje. Os ruralistas, né? Os criadores de gado da Amazônia, que invadem terra, criam milhares de cabeças de gado em terra ilegal e que exportam e são considerados fundamentais para a formação da renda brasileira, né? Então, virou uma situação muito complicada. Virou uma situação muito complicada. É um desafio político imenso, é um desafio ambiental imenso. E o próximo governo, que provavelmente não será do Bolsonaro, vai ter que fazer um esforço inicial de reconstituição dos mecanismos de intervenção para começar progressivamente a vencer. É muito mais fácil você estabelecer o crime, destruir, matar, do que recuperar, impedir a morte, né? Quer dizer, restabelecer o império da lei. O Bolsonaro tirou a lei da Amazônia. Ele entregou a Amazônia para os bandidos, dizendo que estava defendendo a soberania nacional na Amazônia. Não, ele estava defendendo o banditismo lá. E isso aqui é um problema gravíssimo, difícil de resolver. Difícil de resolver. Eu espero que, com toda a pressão, com a ordem judicial, com a pressão da imprensa, eles intensifiquem as buscas pelo Dom e pelo Bruno. Agora, eu estou cada vez mais pessimista, porque tem várias hipóteses muito ruins, e as melhores hipóteses, que são a de eles estarem ilhados em algum lugar, isolados ali, precisando de que alguém os encontre para ajudá-los a sair com segurança de onde eles estão, vai chegar uma hora em que a selva cobra seu preço, sabe? Quer dizer, aí é questão de tempo, né? Aí é questão de tempo. Então, por isso o tempo é fundamental. Por isso o tempo é fundamental. Você vai fazer uma pergunta de leigo, tá? Nas cidades, nos centros urbanos, acontece uma coisa dessa, a gente acaba achando rastros. Você acha que na selva é possível eliminar todos os rastros? Olha, não, você pode dificultar muito o encontro de rastros, né? Porque você pode enterrar o terreno lá é muito dinâmico, né? Muito dinâmico, todo aquele regime de águas ali e a quantidade de material orgânico que cai das árvores e tal, isso tira muito os vestígios de, por exemplo, uma cova feita recentemente e tal, né? Você pode, mas os indígenas, por exemplo, que tem que estar nas operações de busca e salvamento, eles sabem ler a mata. Eles sabem encontrar sinais de intervenção, de interferência, onde o não indígena não vê. Mesmo sendo um indigenista especialista e tal, o Pozuelo, por exemplo, estava dizendo, ele só entra com indígena, porque sem indígena, mesmo ele que é muito experiente, tem décadas de Amazônia, pode se perder, pode não conseguir ler a mata direito. Então, para você encontrar pistas, vestígios, etc., você tem que ter o equipamento nosso dos não indígenas, a tecnologia dos não indígenas e o conhecimento dos indígenas junto. Sérgio, mas aí tem um agravante, que é o seguinte: o trecho que eles sumiram pelo que eu li, é um trecho bastante conhecido ali, né? O trecho que eles estavam antes de desaparecer é conhecido, mas se ele entraram em algum furo, sabe, quer dizer, se eles se embrenharam por algum lugar para tentar, inclusive, se proteger, é uma hipótese, estão sendo emboscados, os caras estão atirando neles, eles buscam algum lugar para se proteger, né? E eles podem ter entrado em algum lugar onde o barco não conseguiu mais sair, e eles não podem sair a pé, porque não tem arma, não sabe, eles precisam de proteção. Então, mesmo para terminar, voltar ao ponto inicial, mesmo a hipótese melhor, mais positiva, de que eles estejam vivos, esperando chegar o salvamento para poder sair com segurança de onde eles estão, depende de tempo. Eles não ficarão tempo suficiente, né? O tempo não é eterno lá. Tem que ser rápido, tem que ter celeridade.
Então é isso, é uma situação muito complicada, está todo mundo muito preocupado lá. Os locais, os indígenas, as lideranças, os ambientalistas, os indigenistas, estão todos muito preocupados por causa disso, porque é uma situação complexa e o tempo é fundamental, é uma variável A Polícia crítica. Federal vai fazer como é que eles descreveram? Um Esclarecimento? esclarecimento excepcional. Vamos ver o que é isso. Gente, até semana que vem. Gente, muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Hoje eu não vou falar de livro, porque, como vocês estão vendo, eu não estou na minha sala, eu estou isolado aqui esperando o resultado do exame de Covid. Então, eu não fui ao escritório. Na Que é próxima o eu nosso falo. cotidiano ultimamente, depois com esse crescimento da Covid. Pois é. Obrigado, Na Sérgio. próxima eu falo. Tchau. Semana que vem. Até já. Obrigado. Tchau.